Olá, pessoal, pessoas, boa noite a todos. Estamos aí na nossa caverna pandêmica, começando mais um encontro para falar sobre o espaço global, né? Tão atual nesses momentos, e para abordarmos hoje um processo inverso do que vimos na aula passada, né? O processo de uma globalização dos de baixo, o discurso dos de baixo, né? De uma divisão do trabalho que, basicamente, ela toma esse campo, que é um campo importante, que é a famosa centralidade da periferia. Então, ao contrário da semana passada, em que a gente realmente saiu, né, da aula, acredito, assim, pensando o tamanho do buraco que é esse processo da globalização perversa, hegemônica, nós hoje vamos ver um Milton Santos bem mais esperançoso, né? No curso final de sua vida, né? Acho que depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele viu, né? Ele contempla essa ascensão, né, do que ele chamaria de variáveis ascendentes de um novo tempo, de uma nova época, em que se anuncia ali num contexto de uma forma de globalização realmente que traz uma outra perspectiva. Boa noite aí, Aline. Vamos junto aí. Então, sem mais delongas, vamos ao à nossa aula de hoje. Já deixamos disponível, né? O professor Vitor Augusto, meu anjo da guarda, já deixou disponível para vocês a aulita lá no PDF. E hoje nós temos muita coisa para falar. Então, na realidade, nós temos, como disse, né, o que motivou, inclusive, a produção, né, do livro Por Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Atenção, o título do livro é crucial para a gente entender esse terceiro movimento, porque organizamos esse primeiro módulo em 3 atos, né? Vamos dizer, o último ato seria um fechamento aí da conversa com o Noam Chomsky. Porque, na realidade, quando a gente percebe o processo da globalização como uma fabulação, o processo da globalização como ele realmente é, né? Os mecanismos de perversidade das estruturas hegemônicas que compõem o processo de globalização. E esse terceiro ato, que é a ascensão de certas variáveis ou de um período de transição que denuncia a possibilidade de uma nova globalização. Ou seja, o pensamento único é uma referência àquilo que nós enxergamos como o globalitarismo, a imposição de uma globalização de cima para baixo, conforme a gente viu na aula anterior. Um processo em que nós temos a violência do dinheiro, a potência em estado puro, a violência da informação, e todo isso transformado num discurso fabulado e mediatizado. Só que dentro deste caldo, nos dias aí o Milton Santos, surge a possibilidade ou variáveis que denunciam a maturação de um novo período histórico. Então, do pensamento único, que é a ideia da concentração ou da verdadeira proibição, vamos dizer, num mecanismo de controle ideológico, de outras formas de agir, de outras formas de pensar, de outras formas de se produzir economia, de se produzir cultura, há uma consciência universal, há uma verdadeira consciência planetária, centralizada agora no homem. Aquilo que, no final desse livro, ele vai chamar da verdadeira história universal, da possibilidade de se construir uma história universal. Então, isso é muito importante. E eu, particularmente, escolhi esse trecho para abrir, porque é justamente o primeiro parágrafo desse terceiro bloco
do por outra globalização. Então, quando ele propõe a gestação do novo na história, dá-se frequentemente de modo quase imperceptível para os contemporâneos, já que suas sementes começam a se impor quando ainda o velho é quantitativamente dominante. Talvez, se a gente olhar o momento atual, a gente vai ver que essas variáveis elas vão dar vários sinais, e nós vamos ver isso na aula de hoje. E esses sinais, eles são contundentes num processo em que as transferências de responsabilidades sociais, de responsabilidades econômicas, quando eu tenho um Estado que passa a ser capturado por essas forças hegemônicas, tem uma contrapartida na periferia. Então, muitas vezes, o que a proposta de variáveis ascendentes num contexto periférico, né, poderiam denunciar uma certa utopia, né, do Milton nesse tipo de análise. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que, na realidade, está muito distante ou é muito improvável. Imagine você produzir uma globalização a partir da África, da visão dos latino-americanos. Imagine você ter uma mudança na constituição das estruturas econômicas ou na própria base técnica da globalização a partir do olhar do periférico. É isso que o Milton está propondo. É essa ousadia que ele está propondo. Ou seja, quando ele fala de por uma outra globalização, ele fala exatamente num contexto de uma globalização que surge neste caldo que é a periferia, através da percepção da escassez, que é algo realmente que a gente precisa entender. Em que momento isso vai se consolidar? Como isso vai se consolidar? Porque a consciência ou o despertar dessa consciência universal, de acordo com o Milton, ele vai ocorrer necessariamente entre os pobres. Então, essa é uma situação importante, já a princípio. E aí, a questão daquilo que nós entendemos como os limites a essa globalização perversa. Ou seja, no primeiro momento, o que o Milton coloca é: esse processo perverso, ele tem claros limites. E ele enfatiza em vários momentos que a globalização dentro do campo hegemônico não é um processo irreversível. O discurso ou a ideologia ligada a esse processo de globalização perverso tenta ao tempo todo modelar no nosso campo de percepção a ideia de que não há outra possibilidade, de que o caminho é único, que não existem opções. Mas o que efetivamente se percebe é uma verdadeira encruzilhada. Por quê? É importante dizer que a necessidade e a experiência da escassez, ou seja, as duas coisas caminham juntas. E isso é vivenciado na periferia. No momento em que você vive, por exemplo, a fome, no momento em que você vive a falta de saneamento, no momento em que você tem o esgotamento de recursos básicos, isso é um ponto de partida, segundo Milton, para a tomada da consciência da perversidade desse processo. Porque as elites e a classe média, no livro Espaço do Cidadão, ele coloca esse conteúdo, né? Essa frase, estão hipnotizadas pelo consumo. Então,
esse despertar da consciência surge necessariamente no campo da escassez. E por isso que ele defende que o ponto de partida necessariamente são os pobres. E aí, enquanto ponto de partida dessa outra forma de globalização. Se a gente analisar o contexto que está posto aqui, né, você fala assim, como surpresa se dá como rotina a riqueza dos não possuidores. Essa parte é maravilhosa, né? É a riqueza dos sentidos. Ao lado da busca por bens materiais finitos, cultivam a procura de bens infinitos, como solidariedade e a liberdade. Atenção, isso é muito importante. Por quê? E a ideia é que, quando entendemos o funcionamento das periferias, e eu que saí, né, que vim da periferia, eu tenho uma leitura, digamos, muito próxima disso, e algumas expressões eu gosto muito de refletir sobre isso que o Milton está trazendo. É muito comum, né, na linguagem periférica, a ideia do corre, né? Nós estamos no corre, irmão. Nós estamos no corre, né? E como a surpresa se dá como rotina a riqueza dos não possuidores e a riqueza dos... O corre, o alerta dos sentidos. Né? Eu não posso deixar a oportunidade escapar. Né? E isso é uma forja produtora de uma nova cultura. Surge na periferia uma nova cultura. E isso é de suma importância para a gente entender que, ao lado, né, de toda essa luta pela busca de bens materiais, porque nos espaços periféricos a luta permanece, é claro que um jovem periférico vai ter o quê, né? Querer o seu tênis da Nike, o seu videogame, etc. É lógico que a violência da linguagem do consumo atinge a esses jovens, mas, ao mesmo tempo, esses periféricos eles estão dentro de espaços que é um conceito importantíssimo, os chamados espaços opacos. O que são os espaços opacos? O espaço opaco é o espaço em que você tem a baixa densidade do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, é o espaço das carências. É o espaço em que, necessariamente, a organização ou a vinculação desse homem com o seu território, ela é orgânica. Em que sentido nós estamos falando? Então, vamos buscar um exemplo muito claro disso. Se você pensar na organização da economia ou dos circuitos econômicos inferiores na proposta do Milton, e nós vamos estudar, inclusive, isso com mais detalhe, porque ele não usa o termo informalidade. Ele não usa esse termo. Ele usa o termo circuito inferior. Ou seja, é a formação de um outro circuito econômico. Ele é chamado de informal a partir do circuito hegemônico, que é o circuito superior. Mas ele não tem nada de informal. Ele é produtor de riqueza, ele é produtor de trabalho. Né? Então, quando a gente vê o funcionamento da economia da favela, por exemplo, é uma economia em que os agentes econômicos eles estão necessariamente ligados ao território. Então, o cara que é dono do boteco, ele vai comprar na distribuidora da favela. A salgadeira que está lá, produzindo lá, fazendo a coxinha, vai vender para o cara do boteco. E por aí vai. Então, no contexto da experiência da solidariedade, que é rompida nos espaços hegemônicos, é só você pensar num bairro de classe média alta, ou você pensar nos condomínios verticais, como essa experiência da solidariedade, e por que não dizer da liberdade, ela vai ser rompida. Por que a liberdade vai ser rompida? Porque aí é a riqueza do homem lento, nas palavras do Milton. E a riqueza desse cara que não tem acesso à fluidez das vertigens
acionadas pelos fluxos acelerados do meio técnico, científico e informacional. Então, essa liberdade, por exemplo, que você observa de movimento dentro do seu próprio território das crianças da periferia. É uma situação que você percebe exatamente isso. Assim, qual é a liberdade de movimento no seu território? Atenção, eu não estou aqui romantizando isso. O que eu estou tentando buscar são exemplos que conferem, né, essa ideia que o Milton está trabalhando. Olha, esse cara aqui, ele foi formado numa solidariedade muito mais orgânica com o seu território, com a sua cultura, do que o cara que está morando lá no espaço hegemônico, o cara que está dentro de uma área onde você tem alta densidade técnico-científica e informacional. Porque lá ele está submetido à regra dos de cima. Aqui os de baixo não necessariamente vão seguir essa regra. Então, qual é a experiência de rua que hoje os meninos de classe média têm? Qual é a experiência de rua que o menino periférico tem? Isso tudo é formador, né? Como professores, eu sei que tem muitos professores aqui, a gente percebe isso, né? Quando a gente, por exemplo, vai investigar com os alunos se eles conhecem minimamente, né, a cartografia da cidade. Né? E a experiência com a cidade ela é praticamente rompida. Então, é disso que ele está falando. E justamente nesse campo da escassez é que surge a tomada de consciência. Porque aí vem as variáveis ascendentes. No contexto das variáveis ascendentes, com o crescimento da pobreza e a impossibilidade de acesso às técnicas hegemônicas, né? Porque eu luto pela sobrevivência, eu luto para colocar uma cesta básica em casa, eu luto para colocar telhado, para levantar o meu barraco. São experiências completamente diferentes. Então, dentro dessa riqueza dos sentidos, a riqueza dos não possuidores é a riqueza dos sentidos, surge a questão da criação de técnicas não hegemônicas, ou seja, as técnicas que não são geradas pelo artifício. Atenção, eu insisto nisso, porque quando a gente olha para a estrutura, por exemplo, da construção nas áreas periféricas. Você percebe, por exemplo, a expansão das palafitas, as favelas de palafitas, nos manguezais de Recife, ou as favelas de encosta do Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Né? Essa é a técnica não hegemônica. Ali está a técnica não hegemônica. E essas técnicas não hegemônicas, que são criadas justamente no contexto da escassez, vão gerando um novo circuito econômico. E esse circuito, que muitos economistas ainda insistem em chamar de economia subterrânea, porque na realidade ela não é subterrânea, ela é concreta, ela gera riqueza concreta, ela gera trabalho concreto. Isso o Milton já falava desde 1978, quando ele escreveu Espaço Dividido. Basta quando você observa o contexto de formação, por exemplo, dos shoppings populares. Todo mundo sabe o que acontece nos shoppings populares. O poder público sabe. Né? Todo mundo sabe. Os agentes estatais sabem. Por que não fecham? Por que ninguém fecha a 25 de março? Eis a questão. E é disso que estamos falando. Tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Que é o seguinte. Esse é um campo de análise extremamente rico, mas muito rico mesmo. Então, é preciso que a gente tenha cuidado nesse momento
né, com esses conceitos, como espaços opacos, né, com a ideia, né, das técnicas não hegemônicas, porque muitas vezes não se reconhece isso como base técnica. Mas nós vamos ver que a possibilidade de formação, inclusive de um uso das técnicas hegemônicas com outros fins. Porque, por exemplo, o Milton, ele se refere às técnicas de informação, especialmente, né, quando elas evoluíram, como técnicas dóceis. Era muito complicado você pensar num trabalhador adquirindo uma máquina a vapor ou máquinas industriais na segunda revolução. Mas hoje é perfeitamente possível você adquirir um computador, você adquirir um celular. E qual é o campo? Qual é o campo de ação que esse sujeito periférico consegue fazer com essas técnicas? É disso que ele está falando. Isso é muito importante. E isso gera uma tomada de consciência. Eu vou colocar para vocês aqui, se não estiver saindo o som, vocês me falem, que eu queria mostrar que é alguma coisa que se encaixa perfeitamente com o que a gente está falando. Como que este periférico ele vai tomar consciência, né, desse contexto de ação? Como? E, na realidade, até pelo Terra Negra, o Vitinho me ajudou a produzir esse vídeo, o pessoal Percy também, o Juninho, me deram muita para produzir o vídeo na época que os entregadores, né, eles estavam desenvolvendo todo o movimento antifascista que teve como uma das suas grandes lideranças o Galo. O Galo é um cara que simboliza muito isso que nós estamos falando aqui. Tá? Então, eu queria apresentar para vocês só um pouquinho aqui da fala dele, para vocês perceberem aonde que a gente quer chegar com isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se tiver baixo, vocês me avisem aí no grupo do Telegram, por favor. O que é melhor para você neste momento? Viajar ou economizar? As duas coisas, é claro. Do delivery, mano. Não é o delivery o negócio dos aplicativos. O negócio dos aplicativos é a exploração. Se os aplicativos amanhã tiver que reconhecer o vínculo empregatício, um monte de investidor vai embora e o valor de mercado deles cai. Então o negócio deles é a exploração. O que atrai investidor nesse negócio é você conseguir extrair a última gota do suco de laranja. E quando o bagaço tiver que ser jogado fora, você não precisa nem se preocupar. Não é problema seu. Entendeu? A uberização é um processo, mano, que tem que avançar para outros caras ganhar dinheiro, mano. Ou você acha que os Correios não tá louco para virar um aplicativo, mano? Venha trabalhar no Correio, vença na vida, ganhe 50 centavos por cada carta que você entregar. Você acha que não sei disso? Você acha que não sabe disso, mano? Que é isso? É para isso que tá uma coisa. Entendeu? Se você acha que a uberização é um problema dos entregadores, você tá errado, mano. A uberização é o desdobramento da Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial avançou para todo mundo, a uberização vai avançar para todo mundo também. Você, jornalista, mano, pode ter certeza disso, se já não chegou. Se já não chegou, ela vai chegar, mano. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, eu tenho 31 anos de idade, sou mais conhecido como Galo, faço parte do movimento dos entregadores antifascistas e eu luto pela emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras. Você nunca sentiu tanto frescor em um Malbec. E eu? Por que eu tô aqui? Imagina que os entregadores é uma tribo, mano.
Todo dia o entregador vai lá no rio pescar seu peixe. Do nada, o rio seca, mano. Não tem mais peixe. E aparece um homem branco na porta da tribo e fala assim, qual o problema de vocês, se você está triste? Aí os entregadores falam, nós tá passando fome, mano. Acabou o peixe do rio, homem branco. O branco fala, é isso, mano, eu tenho a solução. Eu tenho uma fazenda aqui perto e tá cheio de peixe lá. No outro dia eles voltam com uma abundância de peixe pra tribo e falam assim, é verdade, o homem branco tem peixe. Olha o tanto. E aí no outro dia, todos os entregadores falam, vamos lá, é peixe mesmo. Quando os entregadores chegam no outro dia desse acontecido, o homem branco barra esses entregadores na porta e fala assim, mano, você não vai poder pescar aqui, porque aqui é minha propriedade, aqui tem regra. Você só pode pescar aqui se você seguir a regra. E a regra é o seguinte, cada um de vocês pode pescar até 10 peixes. 7 é meu, 3 é de vocês. Quer? Não tem peixe, você acha que os entregadores vão fazer o quê? A única coisa que esse homem branco não vai contar é que ele foi lá com o capital dele, com a tecnologia dele, com toda a força que tem, com as máquinas dele, no rio de noite, drenou todos os peixes daquele rio, colocou na fazenda dele, e agora a gente está tendo que pescar os mesmos peixes que a gente sempre pescou, só que tem que dar 7 para o homem branco. De 10, 7 vai para o homem branco. Por que eu digo isso? Porque se você botar na sua memória, a pizza deixou de chegar na sua casa quando os aplicativos não existiam. Os aplicativos não inventou o mercado de delivery. Os aplicativos cercaram o mercado de delivery e colocaram um rótulo. E foi isso aqui agora é nosso. A entrega de comida sempre existiu. E problemas que hoje são mó difíceis de resolver, antigamente era mó fácil, mano. Você tem uma pizzaria local que tem 10 entregadores. E aí você tem um cliente chato. E todos os entregadores reclamam desse cliente chato. A pizzaria já sabia lidar com esse problema, mano. A pizzaria já entregava a pizza e falava assim, João, essa pizza é porque aquele cara chato do caramba lá, é cliente nosso, é o cara que ajuda a pagar aí o salário e tal, entendeu? Eu sei, se o cara falar besteira lá, releve e tal, minha vida, entrega lá. Não bloqueava o cara, mano. Era mais fácil de resolver as coisas, cada pizzaria resolvendo a sua coisa, cada restaurante resolvendo a sua coisa. Do nada chega esse homem branco, drena tudo, coloca no campo dele, e agora está tudo perdido, mano. Porque toda essa demanda tá lá. E nós não temos o que fazer, mano. Agora em 2020, eu tava numa neurose tremenda, assim, mano. Porque era um dia que eu não queria trabalhar, era um dia que eu queria ficar em casa com a minha família. Só que já era a terceira água que tava atrasada, então já era a segunda luz que estava atrasada, a geladeira estava vazia, então não tinha como eu muito ficar em casa. Quando deu 11 horas da noite, meu pneu furou. E eu estava com um pedido de um cliente. Eu liguei para a Uber, informei que eu estava com esse pedido e que era para a Uber mandar outro entregador pegar esse pedido, que eu estava com o pneu furado, era 11 horas da noite na Vila Olímpia, não tinha borracharia, eu não ia dar conta de entregar o pedido. E a Uber disse que não tinha entregador por perto e que eu poderia cancelar o pedido. E aí no outro dia eu fui arrumar o pneu, na hora que eu fui ligar o aplicativo para sair para trabalhar, eu tava bloqueado. Aí eu voltei para casa, eu fui para minha esposa falou, pô, de novo, não sei o que, tal. Eu falei, não acredito, passando por isso, já tava nervoso do dia passar. Bom, vocês me desculpem até eu interromper aqui, o vídeo tem 13 minutos, eu coloquei uma parte porque se encaixa como luva no que o Milton acabou de expor ali. Essa ideia de tomada de consciência dentro da escassez, né? Quando ele fala agora, olha, pô, minha conta está atrasada, a geladeira está vazia, mas ao mesmo tempo a consciência de como os aplicativos o exploram e de que forma os aplicativos o exploram. Essa tomada de consciência. É dessa variável que o Milton está falando. E que, aliás, eu recomendo, se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo todo, porque é uma aula que o Galo dá. Né? E a riqueza, essa é a prontidão dos sentidos. Olha a analogia perfeita que ele construiu. Então, tudo isso está dentro desse campo. Voltando lá, nós precisamos colocar o seguinte.
Então, aqui você tem as técnicas não hegemônicas, né? Essa construção de um meio técnico que está lá no contexto periférico. Ao mesmo tempo, você tem a escassez, e aí sim, a escassez como motor dessa mudança. E a escassez como motor da mudança, ela se dá nessa ideia, né? Que eu tenho uma escassez, mas ao mesmo tempo uma orgia de coisas e necessidades. Essa é a expressão que o Milton usa, que é a famosa multiplicação dos objetos. Num contexto de obsolescências programadas, no contexto de máximo consumo, no contexto da publicidade como efeito demonstração, essa noção de escassez ela vai sendo reaprendida e vivida no cotidiano dos periféricos. Então, a falta e a escassez ela sempre está presente. E a convulsão e o caldeirão e a efervescência de todos esses processos se encontra na cidade. Por isso que, como o processo de urbanização é um processo cada vez mais acelerado, e especialmente dentro dos contextos periféricos, a cidade é esse lugar privilegiado. A cidade é esse lugar privilegiado. E quando nós falamos de um Brasil em que talvez seja um dos únicos países que você atravessa uma rua, a renda cai 10 mil reais, a expectativa de vida cai 15 anos, quando você tem paradoxos urbanos, em várias cidades, todas as cidades brasileiras, grandes cidades, nós encontramos esses paradoxos, isso é exposto e está inscrito no espaço de uma forma muito concreta. A Aline está colocando aqui, João, um exemplo. Aqui em Rio Preto há uma favela. Ano passado as crianças ficaram sem aula. A favela se organizou e construiu, olha só, construiu uma escola. Uma revolução. Excelente exemplo, Aline. Que é a ideia da solidariedade. Só que isso, né? Isso aí não vai ser mediatizado. Quando é mediatizado, tá lá no Globo... Como é que é? O negócio lá? Globo Esperança, sei lá o que é. Que lixo é aquele? É o famoso mutirão, né? O mutirão é isso. As casas são construídas em forma de mutirão. Então, dentro dessa ideia, nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. Essa organicidade desses espaços opacos, esse reaprendizado da escassez, faz com que esse sujeito ele seja exatamente o motor dessas mudanças, dessas variáveis ascendentes de uma nova forma de globalização. Então, a pobreza gera uma condição de luta e alerta permanente. Ou seja, nós temos como passo inicial desse processo, que é a variável ascendente, o despertar. O despertar é exatamente isso, é esse vídeo do Galo. O despertar é a luta pela sobrevivência, a desilusão das demandas não satisfeitas. E atenção, não são demandas de consumo, de certa forma, vamos lá, excedente, supérfluo. Não, é a luta pela base da sobrevivência. É o que nós estamos experimentando nesse contexto de pandemia, na vivência de um genocídio nesse país. Me desculpem entrar nessa seara, mas, ao mesmo tempo, eu não posso me furtar de, no momento que eu estou apresentando algo como essa, eu às vezes fico pensando, muitas vezes penso, se o Milton tivesse aqui, o que ele diria desse momento? Desse momento agora que nós estamos vivendo. Esta violência
de um auxílio emergencial de R$ 150. Qual seria a percepção dele? Então, que a gente aqui, né, muitas vezes, nas bolhas de classe média, acha que não existe a formação de uma consciência. Mas ela é muito concreta. E ela existe. E ela está em curso. No contexto, o segundo passo seria a inconformação e a rebeldia, que é justamente tem um processo lento. Atenção, um processo lento. Ele tem idas e vindas. Mas é um processo que está a caminho. Veja o que foi o movimento dos antifas, o movimento da paralisação dos aplicativos, que teve como uma das lideranças o Galo. Aquilo foi um marco histórico. Aquilo foi um marco histórico. Pode ser que as mudanças não se efetivem, pode ser que demorem a acontecer, mas existe uma inconformação. E essa inconformação, o lugar dela é a periferia. Da onde estão as principais forças de transformação social neste momento do Brasil? Aonde estão os inconformados? Não são aqueles que protestam com o iPhone na mão, por favor. Os inconformados estão no movimento dos trabalhadores sem teto. Os inconformados estão no movimento dos sem terra. Os inconformados estão nos movimentos que estão aí, que nascem aqui, nessa experiência concreta da escassez. Então, essas coisas que o Milton está colocando, não é? Das variáveis, essas são as variáveis ascendentes, e ele faz exatamente essa ideia. Vocês devem ter notado, na fala do Galo, a ideia de que ele cita o tempo todo o lugar, né? Eu achei isso bonito, né? Ele o tempo todo está citando o lugar, e quando ele fala, ele faz a referência da padaria, do exemplo, desculpe, da pizzaria. Olha, fulano de tal, você conhece, sabe que ele é chato, né? Quer dizer, a experiência do lugar. Então, o que está posto aqui é um campo de conflito claro entre a cultura de massas e a cultura popular. E ele dedica um capítulo inteiro a isso. Tá? Então, como você tem um processo de urbanização crescente, especialmente nos países periféricos, e aonde tem gente junta, se cria cultura, e a cultura periférica ela é sensivelmente maior, por isso que ele fala, está surgindo um verdadeiro período popular. Essa outra forma de globalização seria um verdadeiro período popular. Porque essa cultura de massa, simbolizada na catedral... Eu selecionei essa foto aqui de um shopping, pessoal que é de outros estados aí, um shopping aqui de Belo Horizonte, é o Diamond Mall, né? Ele fica no bairro de Lourdes, é um dos metros quadrados mais valorizados da América Latina, é um dos espaços da elite belo-horizontina. É interessante ver, né, até a forma arquitetônica. Lembra uma catedral, né? É o ritual do consumo quase que sacralizado. Então, é essa cultura de massa que é um movimento vertical. Ou seja, um movimento vertical, as verticalidades, e o Milton vai se referir a esse conceito, ele vai desenvolver esse conceito ao longo desde da obra Espaço e Método, desde o contexto por uma nova geografia, é um conceito denso, mas essas verticalidades são esses movimentos hegemônicos, os movimentos do capital que desprezam as heranças e as realidades dos lugares. Ao implantar esse shopping aqui, ninguém considerou qual é a cultura, a história que tinha nesse lugar aqui,
né, as relações sociais que estavam aí. Não. Implanta-se uma verdadeira prótese. Porque a prótese, ela remete a quê? A artifício. Esse é o espaço do artifício. Esse é o tentáculo do capital hegemônico. Né? E os símbolos dessa cultura de massa que são centrados na lógica do mercado, hegemonizado, e na lógica de um discurso ideologizado na publicidade. Eu preciso dizer que, para entender esse conceito aqui do Milton, é interessante estudar a escola de Frankfurt. É interessante. Tá? Nós temos que lembrar que o Milton, por exemplo, estava na França na década de 60, em plena efervescência do movimento de 68. Em 68, o Milton estava em Sorbonne. Então ele estava vendo o questionamento disso aqui. É preciso entender esse momento. Né? Por outro lado, você tem uma oposição. Né? Dois campos aqui. E depois, por isso que no segundo módulo, gosto de estar no segundo mesmo, essa aula, que eu vou fazer uma aula específica sobre o circuito superior e circuito inferior da economia. Porque quando se fala de cultura popular, e aí nós, né, quem está aí que é periférico entende bem o que é cultura popular, que eu amo, né? Ao furdunço, né? Trazendo Guimarães Rosa, é o demônio na rua, é o demônio solto, é o redemoinho. Isso aqui é a periferia. Né? É o cotidiano dos pobres, o discurso dos de baixo, que cria um circuito econômico com uma cultura que é territorializada. Basta você fazer uma análise, eu costumo utilizar como recurso didático, quando vou explicar isso, assim, claro, falando da questão da urbanização, né, porque, infelizmente, os materiais didáticos são paupérrimos, né? Mas quando se faz uma indicação, por exemplo, do que é essa cultura, né, territorializada, aí você pode usar as letras de samba, as letras do rap, do funk, essa ligação com os territórios, né? E esse discurso que política ela está dentro da produção de um discurso que tem como território a sua base. Então, essa é a cultura popular. Essa é a cultura popular. E é facilmente distinguível na organização dos espaços em função dessa dinâmica, né? De como essa dinâmica ela ativa esses espaços. Então, você tem uma valorização da convivência, né? Você tem uma valorização da solidariedade e os símbolos, eles estão centrados no homem. Daí que no final do livro ele vai fazer essa referência. A globalização, ou uma outra forma de globalização, seria uma forma de globalização centrada no homem. E não no dinheiro, e não no mercado. Então, só pode surgir esse tipo de cultura, ela só pode ganhar como elemento de forja, elemento de criação, elemento de impulsionamento, as periferias. Então, nessa dinâmica aqui, a gente pode dizer que, trazendo uma outra questão aqui, que, quando a Unicamp colocou, né, como obra obrigatória, teve muita gente aí que gritou, né, com a ideia do que é a produção desse disco aí, né, depois livro dos Racionais, nessa ideia dessa letra, que eu quis trazer essa letra justamente. Periferia é periferia em qualquer lugar. Então, quer dizer, olha a expressão, este lugar. Aqui, o território, a vinculação com esse território,
É um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia, a pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os manos decolam. Ou seja, existe um ritmo que é determinado, esse ritmo aqui é determinado pelo homem. Não é determinado pelo semáforo. É um ritmo determinado pelas ações humanas. Na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses caras. Eu sinto pena. Ele quer, mas ele não... Ou seja, aqui é a solidariedade, ó. A solidariedade. Um exemplo muito ruim para os moleques. Para começar, é rapidinho e não tem break. Olha a ideia da organicidade. Herdeiro de mais alguma Dona Maria, cuidado, senhora. Tome as rédeas da sua cria. Fudeu, o chefe da casa trabalha. E nunca está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra necessário para o alimento. Uns reais a mais no salário. Esmola do patrão. Cusão milionário. A ideia do despertar da consciência. Ser escravo do dinheiro, é isso, fulano? 360 dias por ano sem plano? Se a escravidão acabar para você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil, mas fácil se entrega, se omitir nas ruas áridas da selva. Eu já vi lágrimas suficientes para um filme de guerra. Ou seja, isso aqui é o discurso dos de baixo. Isso aqui é a produção dos discursos de baixo. É essa produção cultural popular que ele está se referindo. E isso se transforma em política. Isso se transforma em política. Porque aí, dentro de todo desse caldeirão que está fervendo, que é a periferia, né? Você tem a situação que a classe média está em processo de metamorfose. Então, aqui existe uma... Ele faz essa análise, e eu acho interessante, porque, né, ele fala, inclusive, usando a classe média brasileira como exemplo, que num contexto do milagre econômico, quando se tem uma explosão demográfica, urbana, industrial no país, né, e a classe média foi a grande beneficiária desse modelo, né? Até do modelo urbanístico, das políticas habitacionais, das políticas de mobilidade urbana, com o carrocentrismo, né? Com as políticas de empregos formais ligados a um processo de concentração do capital cultural, do conhecimento, porque essa sempre foi uma forja de produção da classe média que nunca se reconheceu enquanto privilegiada, porque, em grande parte, herda esse capital cultural. E, aliás, é um cara que eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com ele, né? Fechei o 2º curso agora, que é o Gessé. Li bastante coisa dele, Gessé de Souza. Recomendo para quem nunca leu, de aprofundar, porque, para mim, é um dos grandes pensadores do Brasil da atualidade. Assim, pensar o Brasil da atualidade sem passar pelo Gessé, não dá para entender muita coisa, né? Então, você vê que a ilusão de poder, né, que foi acumulada dentro dessa classe média, a ilusão que era nutrida pela inclusão do consumo, pela diferenciação do consumo. Então, ela se sentia muito mais próxima da elite, né, e se distanciou muito dos pobres, iludida, né, que ela estava incluída através do consumo e do crédito. Por isso tolerou o autoritarismo da forma que tolerou. E muitos ainda toleram e querem ver o autoritarismo de volta, né? Então,
o modelo neoliberal e o modelo das reformas neoliberais com o desmaio do Estado, como nós vimos, né? Essa expressão que é usada pelo Milton, com a produção da experiência da escassez, essa experiência entra para a classe média. Ela é produzida na classe média. Então, nós vamos ter, ao longo dos anos 90 no Brasil, olhando muito para o caso brasileiro, mas você pode olhar para o caso europeu, por exemplo, que foram os movimentos dos coletes amarelos na França. São um movimento de classe média. Porque o movimento da eleição do Trump nos Estados Unidos é um movimento de classe média. E essa classe média, que a Marilena Chauí chama de classe média trabalhadora, porque ela só é classe média na medida que ela tem trabalho. Ela começou a viver a experiência da escassez e cada vez mais. Então, com essa desilusão, com esse achatamento da renda, com a geração das incertezas, a primeira coisa é realmente, como primeiro plano de reação, é você ter uma exacerbação desse individualismo, né? Quer dizer, de tentar tomar tudo que ela perdeu de volta, ou de tentar transferir, inclusive, né, a situação para determinados bodes expiatórios. Como ela não viveu essa experiência da solidariedade periférica, do ponto de vista tanto social como até do ponto de vista político, ela sofre muito mais. Porque aí a exacerbação dos individualismos, depois, segundo o Milton, você tem um movimento, uma segunda reação que passa a ser um movimento refletido. Ainda que seja lento, nós estamos vendo uma parte da classe média, que ainda não seja a maioria, mas se engajando nesses movimentos sociais ou na ampliação de uma consciência social. A gente começa a perceber isso. E aí, essa frase que ele vai... Isso nós, no nosso terceiro módulo, nós vamos analisar muito isso, que é essa ideia do cidadão, né? Quando ele deixa de ser o consumidor, cai o véu da ilusão, da inclusão pelo consumo, e aí sim a busca e a luta por direitos. No momento que ele toma essa posição de busca e luta por direitos, ele se aproxima dos pobres. E aí o Rio fica mais forte, né? E aí o Rio fica mais forte. Então, como o movimento do capital dentro do plano hegemônico é um movimento cada vez mais ligado a uma concentração / acumulação, não existe uma possibilidade de você, né, acumular sem gerar pobreza, e especialmente uma hiperacumulação da forma como está acontecendo. Por isso que lá o Milton colocou que essa globalização perversa ela tem limites. E nós estamos vendo esse momento histórico, o limite dela. Nós estamos na corda com a máxima elasticidade. Nós estamos vendo quase a ruptura desse processo, né? Então, por isso que todo movimento que se chama a questão da erosão dos processos democráticos. Espera aí. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Então, dentro dessa ideia, eu estou falando que nem pobre na chuva, né, gente? Há uma questão importante quando a gente coloca o que é a nação ativa e o que é a nação passiva. Aqui é um jogo de espelhos. Por quê? Por que isso? Né? Porque o Milton fala que o que se considera como nação ativa, na realidade, ela é passiva. E o contrário, o que se considera como nação passiva, na realidade, ela é ativa. Ou seja, o que se considera como nação ativa? O modelo dessa nação em que as burguesias internacionais e nacionais, né, estão associadas e ela passa a ser modelo, né? É um discurso globalizado, com sotaque doméstico, né? É tipo assistir Globo News. Assistir Globo News, né? Você vai lá ouvir a Miriam Leitão falar sobre economia, né? Você vai ver o Sardenberg falar sobre economia, né? Então, quer dizer, você está ali, você achando que você está entendendo tudo de economia,
que você é uma pessoa que realmente está participando ativamente na construção de um modelo econômico, né? A ideia da ideologia da prosperidade, da riqueza, né? Quer dizer, na ideia da ordem do mercado, da conformidade associada a isso, né? Então, ela se associa muito mais aos interesses externos, ou seja, a esse processo que vem de cima para baixo, e internamente ela desarticula, porque, ou seja, não interessa se eu vou produzir um impacto ambiental, se eu vou produzir pobreza, né? Eu tenho que garantir dos acionistas. Ela é fluida, ela é móvel, né? Ou seja, então, dentro desse aspecto, quem age sobre o território, ou seja, quem é realmente ativo sobre o território, nesse jogo de espelhos aqui, é a nação passiva, que é a maior parte da população, que está presa ao território e que está marginalizada dessa economia global. Por isso, por que os movimentos contra a globalização, chamados movimentos antiglobalistas, cresceram tanto? Desde os movimentos de Seattle, nos anos 90, passando pelos movimentos aí do Occupy Wall Street, né, com movimentos que vão do campo da esquerda ao campo da direita, os movimentos de desencanto com isso. E um discurso muito, né, ligado ao território, né, ou seja, muito articulado internamente, daí o ressurgimento dos nacionalismos, a refervescência dos nacionalismos. Isso na Europa é muito claro. Então, preso a esses contrastes, porque quando se fala as rugosidades, né, a gente entende a rugosidade simplesmente como uma fricção ao movimento. Realmente é uma fricção ao movimento. Quando ele usa essa expressão aqui, o Milton Santos, ele está falando de uma rugosidade em que, no território, você não tem uma homogeneidade da fluidez. Então, de repente, você está em espaços com alta densidade técnica e informacional, mas eles compartilham, pensando, por exemplo, num contexto de uma metrópole, com espaços de baixa densidade, com espaços opacos. Então, essa ideia dos paradoxos, né? De áreas de alta densidade técnica com áreas de baixa densidade. Então, e essa é a rugosidade. Esse é o conflito que está em pauta, né? Então, essa ideia das nações ativas e passivas, essa ideia, né, do despertar da consciência, que envolve a experiência da escassez, que envolve a produção da cultura popular, que envolve essa vinculação ao território, né? E aí, dentro da esfera internacional, a gente pode pensar o seguinte: é aquilo que se chama de centralidade da periferia, o que o Milton chama de centralidade da periferia. As periferias, especialmente o fim da Segunda Guerra, as periferias ocupam o centro. É um processo de ocupação do centro. Ou seja, elas, por exemplo, determinam uma nova divisão do trabalho, uma informalização, e ele coloca isso entre aspas, por isso que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma imagem de Saint-Denis, que está dentro da região metropolitana de Paris. Meu querido amigo Percy Fernandes está na área aí, sabe muito bem como é que funciona a região metropolitana de Paris. Só olhando para essa cena aqui, você percebe que realmente, né, estão em jogo outras forças. Ou você acha que a periferia agora de Paris vai estar aí escutando Edith Piaf? Não. Normalmente está aí o MC Solar, né? Um cara muito famoso aí nas periferias parisienses. É o discurso dos de baixo. É uma periferia que aí, essa nova divisão, por quê? Porque o francês, o alemão, entre aspas, né, francês, alemão, o que é considerado como símbolo da França, né, o branco cristão, vai deixar de ser. Está deixando de ser. Existe uma mudança cultural em curso. Não só
uma mudança cultural no sentido da formação de novos circuitos econômicos na cidade, porque a cidade precisa desses caras. A bobagem, né? A bobagem repetida nas crises migratórias, porque as crises migratórias são isso, aquilo, trazem pressões para a cidade. Se esses caras aqui não produzissem um trabalho para os centros, dentro dos centros, a economia da Europa estava em processo de desarticulação. São eles que garantem, nesse momento, a força do trabalho da Europa. E nisso, a mudança cultural em curso. O Milton, essa expressão é dele, colorização do norte. É uma colorização. Essa aqui é a foto da seleção francesa campeã da última Copa do Mundo. É uma seleção, no mínimo, você vai dizer, a seleção de africanos, de árabes. Não, é uma seleção francesa. É uma seleção francesa. Então, isso são as variáveis ascendentes. Olha o movimento que eu estou fazendo com vocês. É o movimento que a gente começou vendo o estabelecimento, né, na consciência individual do pobre, da consciência, né, na formação dos processos das cidades e nas relações internacionais, nas relações de poder internacionais. Ou seja, eu estou partindo de um movimento que é do indivíduo, do local para o global, né? Que é esse o movimento da totalidade ao lugar, né? É um livro importante do Milton Santos onde ele fala isso. Inclusive, vale aqui a dica, tá? Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Economia Espacial, do Milton Santos. Esse livro, esse texto aqui, Totalidade do Diabo, é um texto importantíssimo. Importantíssimo. Ele estabelece muito a sua análise, aí mais teórica, né, mais metodológica, inclusive ele mostra aí que realmente, que usa a matriz do método marxista, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de consciência. E aqui, né, os grandes centros periféricos, que ele fala desses grandes... A complexificação das estruturas hegemônicas. Porque aquilo que se chamava de Estado hegemônico, quando se fala a unipolaridade dos Estados Unidos, né? ou você tinha a tríade, né? Que os Estados Unidos, Japão e a União Europeia, isso é muito mais complexo hoje. A constituição dos BRICS, né? Essa é uma imagem muito importante, a constituição dos BRICS, o quanto nós temos que draga que está nossas relações exteriores, né? Que draga que está nossas relações exteriores. Pensar que a gente já teve um Celso Amorim à frente do Ministério das Relações Exteriores, o nosso chanceler, o Celso Amorim. Então, a questão dos centros, né, de potencialidades. Atenção, é preciso entender que há uma potencialidade, mas ela tem que se realizar. Ela é um potencial de consumo, de produção, de produtividade, dada a escala das populações desses quatro aqui. Especialmente, se a gente está falando de China e Índia. Há um deslocamento de centros de poder nesse momento. A gente está acompanhando isso. O potencial científico e tecnológico disso, pelos processos, por exemplo, de massificação educacional que estão em curso na China, de massificação de produção tecnológica que estão em curso na Índia. E isso, ciência e tecnologia, a gente sabe que se traduz em potencial militar. E, ao mesmo tempo, né, num grande potencial territorial, são territórios extremamente extensos. Então, existe uma outra forma de globalização que vai ser proposta por esses novos agentes. Essa nova forma de globalização, se a gente pensar numa globalização partindo da Ásia, partindo de conjuntos civilizacionais completamente diferentes, uma globalização que parte da periferia, e aqui a gente não cria o juízo de valor, porque muitos falam, não seria uma reconfiguração
reconfiguração do imperialismo, apenas mudando os atores? Não sei, acho que é uma análise muito precipitada. Mas é isso que o Milton está colocando como, né, a ideia de uma outra globalização. Gente, falei que nem pobre na chuva. Espero que vocês tenham compreendido aí. Aí o pessoal já não tem muita participação aqui. Então é isso. Fechamos nosso encontro de hoje, tá? Agradecendo aí a presença de vocês. Na semana que vem, a gente já está observando aí, já está analisando a questão relativa ao fechamento desse primeiro módulo com o espaço global, né, onde a gente vai analisar a questão especialmente das variáveis, né, da ideologização da informação e do internacionalismo. Esses dois campos aí, eu vou propor uma conversa do Milton com o Noam Chomsky para a gente debater esses assuntos, ver a visão dos dois, né, que muitas vezes são visões convergentes, mas divergentes. Então, eu vou colocar ele para divergir e convergir ao mesmo tempo, mas é isso. Então, beleza, o Aline, obrigado aí, valeu demais. O Milton, ele construiu esse último capítulo para a gente ter esperança, né? Porque se a gente ficar só com o segundo bloco, a gente tinha que tomar uns antidepressivos aí, o negócio não seria muito bom. Valeu aí, Balbino, tamo junto, cara. Então, até mais, pessoal, se cuidem aí, tá bom? Beijo para todo mundo.